Ok, vamos retomar o nosso curso então. Nós tínhamos algumas perguntas ali, mas são todos assuntos que nós já tratamos, não teve nada assim de especial, então a gente vai tocar um pouquinho. Hoje eu substituí a parte das perguntas aí por essa apresentação de alguns livros, já que é o nosso último encontro. Para encerrar então, nós vamos só terminar um aspecto da espiritualidade puritana e que eu acho que serve como fecho de tudo que a gente viu até agora, falar do puritano como um soldado cristão, que eu acho que era isso que ele era mesmo. E vamos tratar de alguns tópicos especiais que eu considero importantes, que são as confissões, os batistas, e aí especialmente os batistas reformados, nós vamos ver o que é isso. E por último, aprendendo com erros e acertos, o legado puritano. Certo? Vamos começar então? Só encerrando então a espiritualidade puritana, falando do puritano como um soldado cristão. É bacana uma coisa, gente, só um comentário antes da gente entrar, é bacana essa coisa de como o puritano olhava para a Bíblia, porque ele pegava a Bíblia assim, então quando ele vê uma metáfora, como o atleta que se disciplina, não é uma metáfora bíblica? O soldado que trabalha para aquele que o arregimentou, não é uma metáfora bíblica? E quando ele via isso, ele entendia que é exatamente aquilo. Aquilo tem que ser real na vida dele. Aquela metáfora tem que valer para a vida dele. Então, eles extraíam ensinamentos de tudo. E é interessante porque, lembram lá no nosso primeiro... Hoje eu faço essa ponte, né, entre nossa primeira sessão, lá em setembro, em relação a essa nossa última hoje. Vocês lembram que a gente leu aquele texto do John Guéry, contemporâneo dos puritanos? A gente leu aqui. E uma das últimas coisas que falava era esse texto aqui, ó. Toda a sua vida ele a tinha como uma guerra em que Cristo era seu capitão, suas armas, oração e lágrimas. A cruz, seu estandarte. O seu lema, vincit qui patitur. Quem sofre, conquista. Então, gente, isso aí é uma coisa tão perfeita em relação a eles, essa descrição, que o amor que eles tinham por Cristo e esse uso que eles faziam de todas as armas possíveis para viver para Ele, para o seu capitão, Jesus Cristo, é uma coisa impressionante. E quando vocês lerem O Peregrino, quem não leu ainda, vocês vão ver esse amor que o Peregrino tinha por Jesus Cristo. E o desejo que ele tinha de encontrar logo com Cristo. E lá no próprio Peregrino vocês vão ver que ele recebe uma armadura. Então sempre tem essa ideia de luta, né? Esse aqui é um livro, na verdade foi editado pela Banner of Truth em 3 volumes. O cristão com a armadura completa, do puritano William Gurnall. Então, eles tinham esse espírito de serem guerreiros e trabalharem para aquele que os arregimentou. E eu, com muita satisfação, eu encontrei uma referência, revendo o livro, pesquisando aqui na biografia do Lloyd Jones. Essa aqui, vocês lembram que eu mostrei para vocês, eu não tenho o segundo volume aqui, né? Mas o segundo volume é o dobro desse aqui. Esse aqui é só os primeiros 40 anos da vida do Lloyd Jones. E aqui aparece a primeira vez que ele encontrou com os puritanos, que foi com a biografia do Richard Baxter. Foi a primeira coisa que ele viu dos puritanos. E aí ele leu a biografia do Richard Baxter, ele leu o Peregrino, né? E aí ele viu que aquilo ali era cristianismo de verdade, o resto era conversa fiada. E aí ele foi chamado, ele era jovem ainda, tinha 26 anos, e pediram para ele, um jovem médico, né? Pediram para ele fazer uma palestra, e ele escolheu como tema falar sobre os puritanos. E ali tem registrado essa palestra que ele fez, e eu tirei um trecho porque eu achei muito, muito importante. Eu acho que resume muito bem o que é o puritano. Hoje é um dia muito assim da gente fazer resumos, né? E fazer um fecho. E eu acho que o início que ele fala ali é uma coisa tão importante, gente. Olha a primeira coisa que ele diz ali.
o puritano não é o homem forte. Eles não eram fortes. A gente às vezes olha assim, poxa, mas os puritanos, como eles eram fortes. Não. Ele não é forte, ele é fraco. E por isso que ele busca a Deus continuamente, porque ele precisa do Senhor. Veja o que o Lloyd Jones diz ali. O puritano não é o homem forte. Ele é um homem muito fraco, a quem foi dada força para perceber que ele é fraco. Fortes somos nós. Fortes somos nós que não... tem uma reunião de oração, não estou afim de ir, eu não preciso, porque eu sou forte. Eles não faltam em hipótese alguma. Né? É diferente a postura. Nós vamos ver isso ao longo de outras frases deles. Eles têm uma necessidade de receber força do Senhor o tempo inteiro, porque eles sabem que eles são fracos. Nós não, nós nos achamos fortes. Né? Por isso que a gente negligencia as coisas de Deus. E é isso que o Lloyd Jones fala aí. Eu diria a respeito de todos os homens e mulheres que nós somos todos fracos, muito fracos. A diferença é que os pecadores não apreciam o fato de que eles são fracos, enquanto os cristãos sim. Eu mencionei Baxter, Bunyan e Fox, mas se você deseja ter a melhor descrição possível do que o puritanismo quer dizer, leia as epístolas de Paulo. Então ele faz essa associação, né? É como uma vez o Spurgeon falou sobre o calvinismo, né? Ele fala que o calvinismo é um apelido que deram, né? Na verdade o nome daquilo ali é Novo Testamento. Né? Então aqui é a mesma coisa. O puritanismo nada mais é do que o que você encontra nas epístolas de Paulo. Paulo é claramente um soldado cristão, um sujeito que paga qualquer preço pelo seu Senhor Jesus Cristo. Durante os ataques aéreos, que ele está falando, num período depois ele tem 26 anos aqui, é depois da Primeira Guerra Mundial. Então olha o que ele diz. Durante os ataques aéreos, muitos de nós, na verdade a maioria de nós, fomos contra as restrições que foram impostas a nós pelos comandantes das Forças Armadas. Nós contestamos as cortinas escuras e as luzes sombreadas. Nós nos opusemos porque não percebíamos o perigo. Não percebíamos que estávamos à mercê dessas forças que estavam no ar ou que poderiam estar lá a qualquer momento. Mas os comandantes das Forças Armadas sabiam e levaram a cabo as preparações em nosso favor. Pecado é ignorância, e nós questionamos as restrições e o rigor do regime puritano, mas deixe-me lembrá-los que os puritanos são e foram os comandantes em chefe da guarnição de Deus na terra. Soldados, guerreiros. A gente questiona, ele faz ali um comparativo, uma analogia, né? A gente questiona as medidas que eles colocam como muito exagerado, mas na verdade isso só mostra a nossa ignorância quanto ao enorme perigo do pecado na nossa vida. Continuando. Seria alguma surpresa que, para o puritano, a vida é um assunto sério, exigindo dele todo o seu tempo e atenção? Isso parece tão óbvio, né? É evidente que a vida é um assunto sério, mas quem é que leva a vida a sério? Quem é que você, olhando ao redor, vê que é uma pessoa que leva a vida a sério? É difícil, né? Os puritanos levavam a vida a sério. Se você viu a face de Deus uma vez, não há nada mais de valor para se ver no que diz respeito a você. Todas essas outras coisas simplesmente obscurecem a visão. Portanto, elas devem ser banidas. Se qualquer outra coisa interfere com a adoração a Deus, deve ser destruída. É por causa destes sentimentos que o puritano sempre é um guerreiro. Para ele, o cristianismo é uma batalha, uma nobre cruzada. Não somente uma ação defensiva contra os principados e potestades, mas também um desafio e um assalto à fortaleza deles. Não é só que eu fico me defendendo, eu ataco também. E foi isso que os puritanos fizeram, né? Eles levaram a palavra de Deus para todas as pessoas que eles podiam. Oh, quão distante nós nos desviamos disto. Vida simples e pensamento claro não existem mais. A igreja não é mais distinta do mundo, pois em vez da igreja sair pelo mundo, nós permitimos que o mundo capturasse a igreja de dentro. Quase todos nós reconhecemos a situação. Quando voltaremos ao puritanismo? Levantemo-nos e limpemos o mato e os espinhos que cresceram em excesso no nosso mundo espiritual. Está aí, o puritano como soldado, como guerreiro. Gente,
que isso fique claro para nós. Não são homens fortes. São homens que olharam para o Novo Testamento e falaram assim, ó, quem é que é forte aqui? Pedro? João? Tiago? Paulo? Esses caras não são fortes. Por que eles não são fortes? Eles se reúnem no cenáculo e oram. E pedem a Deus que dê a eles intrepidez e coragem, como a gente vê em Atos 2, vê em Atos 4. Essa é a tônica do Novo Testamento. Paulo pedindo a todos os irmãos nas suas epístolas que eles orassem por ele, para que no abrir da boca dele fosse dada a ele a capacidade de levar o Evangelho e ele manter o ímpeto e a coragem. É como falou ali o John Gary, que ele disse ali, suas armas, oração e lágrimas. Foi assim que eles lutaram. Ok, gente? Então, puritano é um soldado. Agora, alguns tópicos interessantes aqui para a gente tratar. Coisas muito preciosas. Vocês não imaginam a quantidade de material fascinante que eu encontrei nessa semana nas minhas pesquisas. Pena que aqui a gente tem um tempo muito limitado, não dá para trazer para vocês todos os fatos pitorescos e interessantes e as digressões que o Moisés gosta tanto, né? E o João. Porque a gente precisa, claro, tentar, eu já sempre estouro o tempo mesmo, né? Mas a gente tem que tentar ficar, pelo menos, dentro de um nível razoável de estouro do tempo. Aqui nós falamos de família, nós falamos de sociedade, falamos de igreja, falamos de eclesiologia, falamos de casamento, falamos dos mais diversos assuntos da vida do puritano. Falamos pouco de teologia. Na verdade, a gente falou muito mais de teologia pastoral, teologia aplicada, mas teologia essencial nós quase não falamos, né? Agora, fica daí, além daquela tarefinha que eu dei para vocês no domingo passado, de ler o Peregrino, porque ali vocês vão ver a vida cristã retratada de uma maneira muito especial, muito maravilhosa, vai certamente impactar vocês, como impactou o Lloyd Jones, vocês viram ali, ele só tinha 26 anos naquela ocasião. Mas a outra tarefinha é ler ou a Confissão de Fé de Westminster, ou, melhor ainda, a Confissão de Fé Batista de 1689. O Valdir até hoje na ceia leu um trechinho, né? Porque ali você tem um resumo da teologia puritana, né? Muito, muito, muito precioso. Dá para ler tranquilo, desafio especialmente os homens chefes de família a conhecerem cada capítulo da confissão. Então aqui, na verdade, a gente vai falar da confissão em si e dizer que a principal contribuição dos puritanos em termos de teologia está exatamente nas confissões e nos catecismos que eles produziram. Eu só quero posicionar para vocês e falar da Assembleia de Westminster bem rapidamente, tá? Eu não posso deixar de falar da Assembleia de Westminster. Aí lembrando vocês, de novo voltamos para uma coisa lá da nossa primeira reunião, que é essa fascinante história da Inglaterra, nesse período que Deus planejou que os puritanos viessem à existência. E eu quero olhar exatamente para esse sujeito aqui, Carlos I, que foi quem deflagrou, num certo sentido negativo, vamos dizer assim, a concretização da Assembleia de Westminster pelo conflito contínuo dele com o parlamento. Esse cara foi decapitado, né, por decisão do parlamento, por alta traição ao povo inglês. E o que aconteceu com esse Carlos I? Ele era filho do Tiago I, o King James, né, da Bíblia King James. E o King James, só relembrando, ele tinha escrito um livro sobre a autoridade divina que há no monarca, certo? Um livro absolutista. E o Carlos I, filho dele, comprou todas essas ideias e tentou se impor como um rei absolutista. Vocês sabem que na Inglaterra o rei não comanda de maneira absolutista, né? Existe um parlamento. O rei ele tem autoridade, mas ele precisa submeter
as decisões mais importantes ao parlamento. E o Carlos I teve problemas, porque era o Reino Unido, com Tiago, esse rei Tiago, pai dele, era já o Tiago VI da Escócia. Então, lá surgiu o que vocês já ouviram falar, o Reino Unido. O Reino Unido surgiu com aquele Tiago ali, o pai do Carlos. Porque o rei da Escócia veio assumir o trono da Inglaterra. Então, o que aconteceu é que na Escócia surgiram os Covenanters. E os Covenanters estavam contra o rei Carlos. E o Carlos precisava de dinheiro para formar um exército para ir massacrar os escoceses que estavam contra ele. Então ele convocou eleições para eleger um parlamento. Para a profunda decepção dele, foi eleito um parlamento maciçamente puritano. Aí ele dissolveu o parlamento. Nós não temos muito isso, mas vocês já ouviram falar dessa coisa da dissolução do parlamento. Ele dissolveu o parlamento e convocou novas eleições. Piorou. O novo parlamento tinha mais puritanos ainda. Aí ele tentou dissolver de novo, mas o parlamento se trancou e permaneceu trabalhando. E aí veio o confronto entre o rei e o parlamento. Isso que gerou a guerra civil, certo? Que é o chamado, esse parlamento que ficou ali firme, composto de puritanos, não pastores puritanos, mas indivíduos que pensavam como os puritanos, né? Esse parlamento foi chamado de Parlamento Longo. Ele durou vários anos e ele não reconhecia mais o rei. E esse parlamento resolveu convocar uma assembleia de teólogos que estabelecessem uma estrutura de teologia e de funcionamento para a igreja que fosse realmente de acordo com a palavra. Porque, como era um parlamento puritano, eles não suportavam aquela igreja que era fortemente cheia de rituais e coisas que eles viam como catolicismo romano. Então eles convocaram essa assembleia, que foi chamada de Assembleia de Westminster, fizeram 2 convocações, as 2 foram anuladas pelo rei, havia forte tensão ali entre o parlamento e o rei. Na terceira vez o parlamento se impôs e em 1º de julho de 1643 a Assembleia se reuniu. A famosa Assembleia de Westminster que produziu diversos documentos. Só citar para vocês aí, né, foram nomeados para a Assembleia 121 clérigos, teólogos e 30 membros do parlamento. 20 da Casa dos Comuns e 10 da Casa dos Lordes. Eles fizeram, gente, esse número aí é absurdo, 1.163 reuniões. Com uma média de frequência de 60 a 80 delegados por reunião. 1.163 reuniões. O moderador era esse sujeito aí, William Twissey. Eles se reuniam para as reuniões das 9 às 16 horas e a Assembleia funcionou entre 1643 e 1649. Ela, na verdade, gente, nunca foi dissolvida, porque ela continuou existindo como um local de aprovação de novos ministros, onde eles eram questionados e testados para ver se eles realmente eram ortodoxos. Mas os trabalhos mesmo foi durante esse período aí, 6 anos, né? Havia comissões e subcomissões, é muito interessante ali todos os envolvimentos. E eles produziram uma série de documentos. Eu não sei se a ordem é bem essa aí, tá? Mas esses documentos eles estavam produzindo para quem? Para o parlamento inglês. O parlamento é que tinha convocado a Assembleia e eles iam produzindo e o parlamento aprovava. Então, um diretório de culto público. O que é um diretório de culto? É o que diz o que é que deve ser feito nos cultos. Certo? Porque vocês lembram, isso eu não vou voltar, as igrejas eram uniformizadas, todo mundo fazia as mesmas coisas nas igrejas, né? A mesma sequência. Então eles estabeleceram um diretório de culto, uma forma de governo presbiterial. Na verdade, os presbiterianos acabaram se impondo e venceram, até porque já existia, aí tem muito a coisa também da influência dos delegados escoceses. Vários delegados da Escócia tinham vindo ali participar da Assembleia, eles foram convidados.
E lá na Escócia o presbiterianismo já funcionava. Então havia uma coisa estabelecida, e eles usaram isso como exemplo, né? Aqui é que os cinco independentes incomodaram uma barbaridade nas discussões. Depois eu vou falar isso. O Jeremiah Burroughs, que eu falei antes ali, era um deles. Thomas Goodwin era outro. O Burroughs foi um dos que mais incomodou. Já vamos falar sobre isso. Eles produziram também a Confissão de Fé, o Catecismo Maior, o Catecismo Breve e um saltério. Esse saltério aí são salmos, né, salmos métricos, tipo um inário, né, só com salmos. E isso aí praticamente eles pegaram um que já estava pronto e aprovaram, né? Esse não foi tanto um trabalho deles mesmo, mas os outros todos foram. Alguns comentários sobre a Assembleia de Westminster. Richard Baxter, que não era membro da Assembleia, ele disse o seguinte: ele era contemporâneo da Assembleia, mas não era membro dela. Veja o que ele diz ali. Os teólogos aí congregados eram homens de grande erudição, piedade, capacidade ministerial e fidelidade. E segundo a informação de toda a história a esse respeito e de outras fontes de evidência, o mundo cristão nunca teve, desde os dias apostólicos, um sínodo de teólogos mais excelentes do que este e o sínodo de Dort. Então ele pega e iguala só esses dois. Os dois são, tanto a Assembleia de Westminster como o sínodo de Dort são fundamentais para todas as igrejas reformadas, né? O sínodo de Dort ocorreu, ao contrário do que diz um livro aí que o tradutor se perdeu na geografia completamente, não foi na Suécia, foi na Holanda, né? Foi na Holanda. Inclusive com a presença de delegados ingleses também, convidados. Robert Bailey. Esse Robert Bailey foi um dos delegados escoceses. Robert Bailey. Veja o que ele disse sobre a Assembleia. Outra Assembleia igual eu nunca vi. E como se diz aqui na Inglaterra, né, onde ele estava, ele era estrangeiro no caso, semelhante nunca houve na Inglaterra, nem é provável que venha a existir em qualquer parte. Realmente é uma Assembleia única essa na história da Igreja. Ainda mais com 1.163 reuniões. Agora, gente, é impressionante assim, porque era um grupo de teólogos, só que se você vai ver a história, e assim tem gente trabalhando, mas trabalhando duro mesmo para resgatar documentos de toda a história da Assembleia de Westminster. Esses caras, Deus colocou no coração dos puritanos escreverem diários. Então a informação que se tem sobre eles e que ainda está enterrada e que tem gente desenterrando, e às vezes eu escuto algumas entrevistas de alguns indivíduos que estão trabalhando em projetos assim, tem muita coisa fascinante ainda para tirar. Mas uma coisa que impressiona nessa Assembleia é que não é uma coisa técnica. Esses indivíduos são indivíduos que eles amam a Deus, eles são extremamente piedosos, então eles marcavam dias de jejum para todos eles marcavam dias de culto especial. Não tinha só as reuniões em que eles ficavam debatendo e discutindo o que vai escrever e tal. Tinha esses momentos. O próprio Robert Bailey descreve lá o dia 17 de maio de 1644 como um dos dias mais deliciosos que ele já experimentara. Eles ficaram em culto o dia inteiro. Ele fala do Sr. Marshall. O Marshall era um dos delegados. Ele orou durante 2 horas. É aquele exagero dos puritanos, né? Da mesma maneira que eles escrevem livros gigantescos, eles também falam uma barbaridade. Então, 1.163 reuniões, você imagina, né? Mas eles tinham esse coração assim naquilo, né? Foi uma coisa realmente especial. Tinha várias regras, evidentemente, para o funcionamento. Uma interessante é essa ali que eu coloquei. Ó. Nenhuma proposta era votada no mesmo dia. Qualquer proposta que fosse trazida, tinha que haver reflexão, né? Eles eram sérios em relação a isso aí. Havia a mais ampla liberdade de discussão. Todos podiam opinar livremente, não havia nenhum tipo de coerção. Por isso também que demorou muito, porque havia ampla liberdade de discussão. Eu acho que uma coisa muito legal da Confissão de Fé de Westminster é que ela é diferente de outros materiais. A gente, por exemplo, tem em alto apreço
um material como as Institutas da Religião Cristã, né? Só que é diferente porque é a expressão do pensamento e do conhecimento de um homem, sozinho. Tem um autor. A confissão tem dezenas de autores, certo? Discutindo longamente, se afiando, um colocando em dúvida o que o outro diz, questionando, dizendo que não pensa que é assim, e havendo esse respeito mútuo e tudo em altíssimo nível. Então isso é uma coisa muito bacana porque é um trabalho conjunto, não um trabalho individual. Todos os argumentos tinham que ser baseados nas Escrituras. Isso aí era ponto pacífico, todo mundo sabia disso. E aqui nessas discussões, os independentes, o Thomas Goodwin, o Philip Nee, Jeremiah Burroughs, Sidrak Simpson e o William Bridge, que já apareceu algumas vezes aqui. Esses cinco, esses encrencavam com tudo. Impressionante. Era complicado. O Bailey reclama deles quando ele descreve alguma coisa e tal. Ele diz que os independentes emperravam em tudo. Não tinha problema, eles não eram tolhidos nunca. Eles podiam sempre manifestar as suas opiniões, livremente. Bom, a Confissão de Fé é talvez o principal documento, junto com o Catecismo Maior, que ficou como legado dos puritanos. Ali está a essência da teologia puritana, como eu já falei. O texto da Confissão foi concluído em 1646, mas a aprovação final foi só em 22 de março de 1648. Por quê? Porque o parlamento devolveu. Eles entregaram, eles terminaram o trabalho, evidentemente trabalharam com comissões e tal, e depois a comissão trazia a proposta, daí vinha discussões, inúmeras discussões, e eles pegaram e entregaram para o parlamento. O parlamento mandou de volta, dizendo que eles agora tinham que colocar referências bíblicas para tudo que eles tinham posto ali. Então aquele trabalho que você pega a confissão, você vê que ela é cheia de versículos embaixo, texto de prova, né? Aquilo ali eles tiveram que colocar depois. Né? E aí levou mais um bom tempo até eles concluírem esse trabalho também. Na verdade, a Confissão de Fé do Westminster é muito estranha, porque ela é, vocês sabem, a base confessional teológica da Igreja Presbiteriana. Só que o interessante é que, na verdade, quem fez a confissão foi a Igreja da Inglaterra, por convocação do parlamento inglês, e a confissão foi adotada por pouquíssimo tempo no interregno. O interregno é aquele período da República, período em que não houve rei, né? Foi um período muito curto em que a confissão foi usada na Inglaterra. Só que a confissão e todos os outros documentos foram usados plenamente pela Igreja da Escócia. A Igreja da Escócia deixou de lado o material que eles tinham antes, que eles consideraram que era de uma qualidade inferior, apesar de ser bom, né? Aquele feito pelos 6 Joões, né? John Knox foi um deles. Não sei se João Motter estava nessa também, acho que não. Eu não. O Newton, se fosse um João, tinha mais chance, né? Mas como ele não é João, não pôde entrar. Ali essa confissão foi deixada de lado e foi plenamente adotada na Escócia. Então já lá, quando eu falei no CTB sobre a história da igreja, eu já falei isso, né? Quando você fala em presbiterianismo, você tem que pensar na Escócia. A força do presbiterianismo, da igreja presbiteriana, vem da Escócia. Como o próprio Packer fala, nas palestras dele, ele diz que a igreja presbiteriana na Inglaterra simplesmente morreu. E só veio a voltar a existir anos depois, já no século XIX. O legal, gente, é que... Porque eu falei para vocês, os independentes, um deles era esse cara que está ali, Thomas Goodwin. O Owen, né, ainda, nessa época, ele na verdade, John Owen não fez parte da Assembleia de Westminster. Mas o Goodwin fez. E o interessante é que os independentes encrencaram uma barbaridade, não aceitaram que o modelo
o modelo bíblico de governo de igreja é o modelo de presbitérios como autoridades separadas da igreja local, né, acima da igreja local. Eles não aceitaram isso aí. Na verdade, eles brigaram uma barbaridade lá na própria Assembleia para tentar impedir que a confissão saísse presbiteriana. Não conseguiram, foram um voto vencido. Entretanto, o que acabou acontecendo é que eles tinham muita força política por causa do Cromwell. O Cromwell, a turma dele é essa turma aí, Oliver Cromwell. Oliver Cromwell foi o líder da República, o Lorde Protetor da República. Até lá naquele nosso gráfico histórico, está a foto dele lá, né? Lá no meio, aqui, Oliver Cromwell. Então, o Cromwell era muito poderoso nessa época e ele tinha um espírito congregacional. Ele achava que o modelo bíblico era o congregacional. Então, na verdade, o que acabou acontecendo é que um grupo de teólogos se reuniu e foi então enviado cartas para que viessem representantes de mais de 100 igrejas. A maioria dos representantes eram leigos, de igrejas congregacionais, igrejas independentes. E eles se reuniram durante 12 dias em outubro de 1658. O que Goodwin, Owen e mais os outros 4 teólogos, ali estava o Philip Nee, William Bridge, que eram também da Assembleia de Westminster, mais o Joseph Carrill e o William Greenhill. Esses 6 foram encarregados de preparar uma confissão de fé. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram a confissão de Westminster e só adaptaram para ficar do jeito que eles queriam, desde o início. Né? O Goodwin esteve lá, o Bridge esteve lá, o Philip Nee esteve lá. Eles simplesmente adaptaram a confissão e aí, em vez de levar 1163 reuniões, levou 12. Né? Foi muito mais rápido, infinitamente mais rápido. Então, a Assembleia de Savoia, a adaptação é mínima, tá, gente? Eles incluíram um capítulo e modificaram aquilo que tinha a ver ali com o governo da igreja para colocar o esquema congregacional, né, independente. E a mesma coisa aconteceu com os batistas, certo? Exatamente a mesma coisa, muito parecida. Em 1677, um grupo grande de representantes das igrejas batistas, que tem como governo de igreja é igual à congregacional, só que eles creem no batismo de crentes. Essa aqui é a grande diferença. Então, eles se reuniram, os batistas, e também fizeram a mesma coisa que os congregacionais. Pegaram a confissão de fé de Westminster e adaptaram aqueles pedaços, aquelas partes em que eles não concordavam. Né? Então isso foi em 1677, só que não saiu um documento definitivo por causa da forte perseguição que os batistas sofreram. Os batistas sempre foram perseguidos, muito menos na época do Cromwell, mas eles sempre tiveram dificuldade. Com o Ato de Tolerância de 1689, que foi quando trouxeram da Holanda, o Guilherme III, que é esse que está aqui, com o ato de tolerância, em que houve liberdade de culto, então eles se reuniram novamente e praticamente referendaram, de 3 a 11 de julho de 1689, se reuniram em Londres e revisaram a confissão de 1677 e aí subscreveram a confissão de 1677, que é essa que nós temos aqui. Que ela acabou ficando famosa pela data em que realmente ela foi publicada assim livremente, que é 1689. Né? É claro, eu já falei para vocês. Bom, nós vamos falar dos batistas, aí eu falo com um pouco mais de detalhe. Que é exatamente o nosso próximo tópico. Eu acho que nós vamos deixar esse tópico para depois. Não, vamos entrar um pouquinho, né? Pelo menos até às 5. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Os batistas reformados. Nós aqui modificamos a... Quando é que foi, Nilton? Lembra?
a data que nós modificamos o nome aqui da igreja? 2008, né? Em 2008 nós mudamos aqui o nome para Batistas Reformados, para fazer esse vínculo a esse legado que a gente tem aí, né? Então, nem todas as igrejas que se intitulam batistas aceitam esse mesmo legado, e por isso a gente tem que fazer essa distinção. Vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém conhece um livro chamado Rastro de Sangue, ou Trilha de Sangue? Alguém já ouviu falar? Já, né? Então, esse livro, que é famoso, que é famoso no meio batista, né? Ele é muito estranho, né? Na verdade, ele está ligado... Alguém já ouviu falar no landmarquismo? Ele está ligado ao landmarquismo americano. Bom, eu não vou entrar em detalhe quanto a isso, mas só para vocês saberem, tá? O autor desse livro, é um livro antigo. Ele morreu em 1931, James Milton Carroll. E aqui está o Rastro de Sangue. A história das igrejas batistas desde... alguma coisa... Como é que está aí, Apolo? Aqui está ruim dele. Desde o tempo de Cristo, seu fundador. A história das igrejas batistas. Desde o tempo de Cristo, seu fundador. É assim, gente. É explícito. É explícito. Tá? Então, vocês vão encontrar irmãos que defendem a tese de que as igrejas batistas sempre existiram e que houve a primeira igreja batista de Jerusalém, né? Então, e isso baseado numa teoria que surgiu no século XVIII, não surgiu com o Carroll, tá? Na verdade, existe aí uma trindade, são três autores aí, desse ramo aí chamado de landmarquismo, que são indivíduos que eles defendem com muita força, e lá nos Estados Unidos existem essas igrejas, né? Então toma cuidado, não vai... Vocês sabem que batista não significa nada, né? Então a gente tem que tomar cuidado. E é normal que não signifique, porque são igrejas congregacionais, cada igreja ela é independente da outra, né? Então não tem problema, cada um, por isso você tem que examinar, né? Não é porque tem o nome batista que você está unido a essa igreja, não necessariamente, você tem que ir lá e ver o que os caras acreditam. E muita gente acredita nesse esquema aí. O grande objetivo qual é? É dizer que nós batistas, eles no caso, não somos protestantes, porque nós nunca estivemos na Igreja Católica. Então é uma tentativa de subverter a história, né? E aí ele tem esse gráfico aqui do livro e tal, né, em que ele vai ali, inclusive aqui embaixo nas notas explicativas, se você for ver, você vai ver ali que ele fala, por exemplo, que aparece aqui os batistas com apelidos que eles tiveram em outras épocas, como valdenses, como donatistas, né? Ora, os valdenses são os valdenses e os donatistas são os donatistas. Na minha história sempre foi assim. Agora, o indivíduo ele quer se vincular para dizer que ele nunca teve nada a ver com a reforma protestante. Essa é a ideia. Nós não somos protestantes. E esse landmarquismo que tem ali, que é um termo que vem de Provérbios 22, 28, não removas os marcos antigos que puseram teus pais, esse marcos aí é landmark em inglês. Eles defendem esses indivíduos dessas igrejas, e tem muitas igrejas nos Estados Unidos, isso é um movimento bem americano, tá? Defendem que somente as igrejas batistas salvam. Muito parecido com o catolicismo romano, né, que defende a mesma coisa, que somente ele salva. Então não tem grande diferença, somente quem está na igreja batista é salvo, e que todos os outros estão no que eles chamam de igrejas irregulares. Isso aí você encontra na própria internet. Você vai lá numa página qualquer de uma igreja batista e você vai ver isso aí. Os caras são escrachados mesmo, né? Todo mundo que não concorda com eles está condenado e vai para o inferno, né? Isso aí é assustador. Uma pena que tenha influenciado bastante muitas igrejas batistas no Brasil, né? Me parece aí que há graves erros históricos nisso aí, e é um tipo de religião de força
que eu acho que não é o que a gente quer para nós. Estou mostrando isso porque é muito comum, aparece muito, as pessoas acreditam nesse tipo de coisa, né? Falta o quê? Falta pesquisa, né? Isso aí é ignorância, né? Precisa estudar, avaliar, né? E tomar cuidado para não misturar as coisas. Na verdade, eu quero falar do que aconteceu realmente na história. E dizer que, na época dos puritanos, surgiram então os batistas, e surgiram em dois ramos. Porque, na verdade, você tinha os independentes. Os independentes eles podiam ser congregacionais ou batistas. E depois eu vou falar um pouquinho. Muitos batistas eram ex-congregacionais. Alguns dos maiores nomes dos batistas entre os puritanos eram indivíduos que vinham lá da igreja do Henry Jacob, que o Lloyd Jones fala nesse livro aqui, né? Henry Jacob e a primeira igreja congregacional. A igreja muito antiga, essa do Henry Jacob, e muitos deles tinham sido congregacionais antes, mas aí, investigando as escrituras, eles entenderam que era importante o indivíduo ser batizado depois da fé, e não como bebê, né? Então, como os puritanos tinham esse espírito de tudo que é bíblico, viver o que é bíblico, então muitos deles, entendendo assim, tornaram-se então o que ficou conhecido como os batistas. Só que, na verdade, você tinha dois grupos de batistas, os batistas gerais e os batistas particulares. Os batistas gerais são, na verdade, mais antigos. Eles são um pouco mais antigos. Eles vêm com ideias da Holanda, ideias arminianas. Eles absorveram lá, na Holanda, as ideias que havia lá dos remonstrantes, que eram os seguidores do Armínio, e acabaram misturando na doutrina deles o aspecto arminiano. E os batistas particulares, eles eram absolutamente calvinistas, e tanto que a confissão de fé deles sempre tem esse tom calvinista. Mesmo a primeira confissão londrina já tinha um tom calvinista claríssimo, e essa aqui então nem se fala, né? A segunda confissão londrina é extremamente, claramente calvinista. Por que batistas gerais e particulares? Vou falar só mais isso e a gente vai para o nosso intervalo. Por que batistas gerais e particulares? Por causa da expiação, né? Expiação. Na verdade, eu não gosto muito do termo que é mais comum, expiação limitada. Eu prefiro redenção particular. E quando a gente fala redenção particular, a gente se vincula mais rapidamente aos batistas particulares, porque a gente usa o mesmo nome, né? Porque expiação limitada dá uma ideia de que tem alguma limitação na expiação, né? Limitação assim no sentido de ser alguma coisa pequena ou restrita. E na verdade mas dá uma ideia assim um pouco negativa. Eu prefiro redenção particular, né? O Jesus Cristo morreu pelos eleitos, né? Poderia ser todas as pessoas os eleitos, né? Não são porque ele não quis, mas o sacrifício dele é absolutamente suficiente. Uma gota de sangue de Cristo é suficiente para salvar toda a humanidade. Entretanto, ele morreu somente pelos eleitos, e era isso que os batistas particulares defendiam. Já os batistas gerais, dentro do esquema do arminianismo, defendiam que a morte de Cristo foi em favor de todos os homens, e que eles têm então livre-arbítrio para decidirem se seguem a Cristo ou não. Certo? Depois nós vamos falar um pouquinho mais. O meu objetivo aqui é mostrar as nossas raízes históricas. A gente continua depois do intervalo.